Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês aqui um tema bastante interessante que alguns de vocês estavam esperando aqui no canal, que é o tão famoso e sombrio Livro dos Mortos, isso mesmo. Então, se você gosta desse conteúdo que eu faço aqui, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo aí com seus amigos que gostam desse assunto e ativa aí o sininho para estar recebendo as notificações, tá? Lembrando que o grupo do canal do narrador ainda está ativo, o link está aqui na descrição, então se você quiser ter um contato mais próximo comigo é só estar entrando aí, certo? E ajude-nos a chegar nos 1000 inscritos, a gente está cada vez mais perto, tá? Então deixe de moquiranice e se inscreva no canal. Então, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Livro dos Mortos. Pessoal, muita gente acha que o Livro dos Mortos é o livro do Evil Dead, né? Aquele livro lá que o Ash encontra naquela cabana abandonada e que apareceu em vários outros filmes, inclusive no tão recente Evil Dead Rise, que é muito bom, por sinal, tá? Então, se você não assistiu ainda, dá uma conferida. Olha aqui, eu fazendo propaganda de filme. Mas, enfim, voltando aqui para nossa realidade, o verdadeiro Livro dos Mortos, ele é do Antigo Egito, e não é bem um livro exatamente, tá? Para vocês entenderem, as crenças religiosas dos egípcios, elas estão relatadas nas paredes dos túmulos e templos e em rolos de papiro, olha só, compilados aí sobre a forma do Livro dos Mortos. Então foi daí que veio então esse nome, tá? Esses textos que integram o que hoje se denomina por Livro dos Mortos não foram escritos por um único autor, nem são todos da mesma época histórica. Olha só que interessante. Na verdade, trata-se de uma compilação dos textos que se encontraram nos papiros colocados aí nos túmulos junto às múmias, ou seja, eles fizeram aí alguns escritos, alguns manuscritos, e colocaram aí junto às múmias para poder ficar aí no decorrer do tempo ser preservado, tá? No caso, é bem conhecido em alguns artigos e textos ingleses de autoria de Wallace Burgess sobre isso, aí do ano de 1895, aí, final do século XIX. Mas para a gente entender um pouco mais, vamos aqui falar rapidamente sobre a religião egípcia, tá? A religião, pessoal, ela exercia muita influência aí no cotidiano da antiguidade egípcia, como é visível aí pelas pirâmides e também pelos templos, tá? As crenças religiosas dos egípcios, elas estão relatadas nas paredes dos túmulos e templos em rolos de papiro, que foi o primeiro papel, por assim dizer, da humanidade, tá? Esses compilados, então, sobre a forma de Livro dos Mortos, então, que foi encontrado e foi denominado desta maneira. Acreditava-se também em diversos deuses e até veneravam forças da natureza, como o próprio rio Nilo, que era muito cultuado pelo povo egípcio naquela época, tá? A religião ela estava mesmo presente na própria estrutura de poder dessa civilização antiga, ou seja, ela sempre exerceu aí grande poder sobre eles. Além da existência dos deuses no caso extraterrenos, como já era mencionado sobre isso na época, havia ainda o faraó, que comportava em si todos os poderes, assumindo então a função de sacerdote e personificação de Deus na Terra. Então você me pergunta, narrador, então quer dizer que o livro lá do Evil Dead é falso? Sim, pessoal, aquele livro ali é falso, tá? O Necronomicon nada mais é do que um livro fictício, Foi criado aí para jogos, Lovecraft, se eu não me engano, e também foi adaptado aí para aparecer nos filmes da saga Evil Dead lá, tá? Então esse livro do Necronomicon, no caso, ele não é real, tá? Não é ele o Livro dos Mortos. O verdadeiro Livro dos Mortos é esse aqui que eu tô passando para vocês, que é do Antigo Egito, tá? Outra coisa também para vocês entenderem, que é a importância e estatuto dos deuses, evoluíram muito com o passar dos tempos. A gente pode ver, por exemplo, que Namer,
e os seus sucessores veneravam Horus e também o deus Ra, tá? Que é o deus do sol. Sendo que seriam filhos de Ra, que uma vez deixado o plano terreno, acompanhá-lo em sua viagem cotidiana. No caso aqui, como Mentuhotep, por sua vez, os egípcios passaram a acreditar que o faraó se juntava a Osíris, o deus dos mortos, figura aí que se tornava cada vez mais relevante no panteão egípcio, ou seja, todas as peças, né, começam a se encaixar agora, né, que a gente começa a entender melhor como é que funcionava esse trânsito aí dos espíritos na cultura egípcia, tá? Agora a gente vai falar um pouco, vou passar para vocês um pouco sobre o tão famoso julgamento das almas, tá? Que acontece muito aí na cultura egípcia. Assim, pessoal, o egípcio na antiguidade, tanto independente da condição financeira, se fosse rico ou pobre, passou a acreditar no julgamento da alma, tá? Isso aí era um momento em que, quando ele desencarnava, quando ele morria, ele era transportado numa barca pelo Nilo até o reino de Osíris, alugres na margem oeste, onde o sol se põe a cada dia. Então, quem fazia esse trânsito aí das almas nada mais era do que o ceifeiro, exatamente, o mercador da morte, aquele que tinha que colocar a moeda nos olhos, ou o famoso barqueiro, que na cultura egípcia era chamado assim, mas que no estudo aqui referente ao sobrenatural nada mais é do que o ceifeiro, tá? O ceifeiro sem a sua foice, sem a sua capa preta. Aí, no caso, a alma, o morto, ele era recebido por Anubis, numa grande sala de julgamento, onde ele seria colocado perante 42 juízes, olha só. Cada um correspondendo a um tipo de pecado, tendo, né, os de convencer um a um de não ter cometido tal pecado aí. Imagina você ter que convencer 42 juízes que você é inocente. Imagina o trabalho para esse espírito aí, né? Depois disso, o morto ele seria levado perante o tribunal de Osíris. Aí depois, né, perante Ísis, Osíris e Horus, o seu coração era pesado, usando uma pena de avestruz como contrapeso, né, que simbolizava aí a deusa da verdade, Maat. Olha só aí a complicação para essas almas, né? No caso, a balança ela penderia de acordo com a verdade ou culpa contida no coração desse morto. Se este não tivesse vivido uma vida correta e virtuosa, ele deveria sofrer um destino terrível, ser devorado por Amut, a devoradora. Olha só que coisa, né? Então, pessoal, esse fragmento aí, ele faz parte do papiro de Hunnefer, uma das mais conhecidas versões do Livro dos Mortos. Herda o seu nome aí do escriba que o redigiu, Hunnefer Scribal. Pois é. Então, pessoal, para você que não conhecia, não sabia, né, dessa questão, desse fato, Livro dos Mortos nada mais é do que passagens que foram escritas junto com as múmias aí na época dos faraós e foram passadas aí de tempos em tempos até chegar nos dias de hoje. Não é necessariamente um livro, não é propriamente um livro, mas para você que é curioso, entusiasta desse meio, tem disponível sim para vender esse livro no Amazon Prime. Eu já vi, tá lá, né? Se eu não me engano, tá custando aí uns R$ 70 ou mais, tá? Nesse livro também, pessoal, nesse que é redigido e publicado, tem alguns feitiços, orações e conjurações, tá? Então você que está pensando em adquiri-lo, já vai sair desse vídeo aqui, já vai correndo lá para comprar. Muito cuidado, tá? Lembre-se que todo tipo de invocação, conjuração, oração, seja o que for, você não pode sair fazendo se você não tem preparo para isso. E caso você já seja um iniciado, um estudante de magia, Wicca, qualquer tipo de prática, você vai seguir aquela boa e velha cartilha, sempre está fazendo o círculo, fazendo um bom banimento e depois fechando o círculo. Tem gente que não faz isso. Parece óbvio o que eu estou falando para quem já é do meio, mas tem gente que não faz, aí dá problema, depois estão tudo desesperado aqui nos comentários. Narrador, aconteceu isso, me ajuda, me salva, aí é complicado. Então, tomem cuidado, se forem adquirir esse livro, é bem interessante, né? Eu também tenho ele aqui. Então, é bem acessível e numa linguagem tá traduzido já, né? Não está na língua original, óbvio, senão você não ia conseguir ler.
mas é bem legal para você ter aí no seu patamar de estudos, na sua coleção, tá? Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Fiz um vídeo aqui bem breve explicando sobre esse assunto do Livro dos Mortos, que é muito confundido. Muitas pessoas acham que é o Necronomicon, mas não tem nada a ver. Aquele livro ali foi criado para filmes e jogos. E este aqui, sim, é o livro real, é o livro verdadeiro que você pode comprar para entender mais sobre isso. E se você gostou desse vídeo, assistiu até o final, já saiba que você está protegido contra as forças do mal. Já se inscreve, deixa o like, sai compartilhando aí esse vídeo com todo mundo. E lembre-se que está tendo vídeo aqui no canal do Narrador todo dia. Não precisa esperar a notificação, já corre para cá que está tendo vídeo sempre. Enfim, é com essas palavras românticas que eu vos deixo agora e até breve, meus pequenos.